Eles buscavam a perfeição absoluta, mas o que encontraram no lugar dela foram pesadelos terríveis e inesperados. O que parecia ser apenas uma simples melhora no visual acabou se transformando em desastres absolutamente chocantes. Estas histórias revelam a verdade sombria e quase inacreditável por trás do mundo das cirurgias plásticas e os arrependimentos profundos que essas celebridades jamais imaginaram que teriam que enfrentar. E podem acreditar em mim, o caso de número 10 é aquele que vai ficar gravado na sua memória, e você com certeza nunca mais vai conseguir esquecer. Fiquem comigo até o final para entender cada detalhe. Vamos falar de Marlena Shaw. O relato de quando a rainha do jazz tentou vencer o tempo, mas acabou perdendo essa batalha cruel. Marlena Shaw era muito mais do que apenas uma lenda do jazz mundial. Ela era a dona de uma voz que definiu gerações inteiras, e uma mulher cuja beleza e talento extraordinário mantiveram o público completamente hipnotizado por várias décadas. No entanto, quando ela entrou na casa dos seus 70 anos, o espelho começou a contar uma história que ela simplesmente não estava nem um pouco preparada para ouvir. As rugas começaram a surgir. A pele já não tinha mais o mesmo vigor. O tempo estava vencendo a luta, e a Marlena não se sentia nem um pouco pronta para aceitar essa derrota. Entre os anos de 2015 e 2020, ela recorreu a diversas cirurgias estéticas, como liftings faciais, aplicações constantes de botox e ajustes intermináveis na sua aparência. Tudo na esperança de se manter sempre pronta para os palcos e preservar todo aquele poder de estrela que ela construiu durante a vida inteira. No começo, tudo parecia estar indo bem, mas logo o pesadelo começou a se manifestar. O excesso de botox acabou congelando completamente o seu rosto, roubando as expressões naturais que os fãs tanto amavam. A sua pele ficou tão esticada que causava dores de cabeça constantes e tornava o ato de cantar um processo extremamente doloroso. Em vez de parecer mais jovem, ela parecia estar presa e sufocada dentro do seu próprio rosto. Por causa disso, muitos de seus shows acabaram sendo cancelados. Suas aparições públicas foram diminuindo drasticamente. Aquela mulher que um dia iluminou os maiores palcos do mundo desapareceu completamente da vista do grande público. Sentindo-se sozinha e insegura, Marlena afundou lentamente em uma depressão muito profunda. No dia 19 de janeiro de 2024, aos 81 anos de idade, o ícone do jazz faleceu, deixando para trás, não apenas a sua música eterna, mas também um aviso assustador sobre o custo oculto e perigoso de perseguir desesperadamente a beleza eterna. Wanda Young. O caso de quando uma simples plástica no nariz se transformou em um pesadelo para o resto da vida. Wanda Young, a voz inesquecível por trás do hit lendário Please Mr. Postman, um dia encantou o mundo com seus vocais doces e magnéticos. Durante a década de 1960, ela era uma verdadeira estrela que brilhava intensamente em todos os lugares onde passava. Mas, à medida que a fama diminuía e os anos passavam, Wanda começou a enfrentar uma batalha silenciosa e solitária que ninguém conseguia enxergar por fora. A idade avançada, décadas de tabagismo e problemas respiratórios constantes tornavam cada respiração uma tarefa muito difícil. E havia uma coisa específica que ela sempre detestou ao se olhar no espelho: o seu nariz, que ela considerava grande e torto. Na esperança de consertar tanto a sua aparência quanto a sua respiração, Wanda tomou a decisão de se submeter a uma rinoplastia. Ela acreditava piamente que uma simples operação no nariz poderia lhe dar uma segunda chance de brilhar novamente nos palcos como nos velhos tempos. Mas o que ela imaginou que seria apenas uma pequena mudança estética acabou se tornando um desastre catastrófico que duraria pelo resto da sua vida. A falta de cuidados adequados após a cirurgia causou cicatrizes internas severas e infecções crônicas nos seios da face.
Suas passagens nasais ficaram tão estreitas que tornaram a respiração ainda pior do que era antes. Ela passou a lutar constantemente por ar, chegava a tossir sangue e viveu com dores terríveis por quase 20 anos. O seu sonho de voltar aos holofotes foi morrendo aos poucos dia após dia. Então a pandemia de Covid-19 chegou levando a sua saúde, que já estava muito fragilizada, ao limite absoluto da resistência humana. Após 6 meses lutando bravamente contra o vírus, Wanda Young faleceu no dia 15 de fevereiro de 2021, aos 78 anos de idade. Os danos respiratórios crônicos causados por aquela cirurgia antiga tiveram um papel crucial no seu colapso final. A voz que um dia aqueceu o coração de milhões deixou o mundo em silêncio, sendo mais um lembrete trágico de que a beleza pode vir com um preço brutal. E então, você teria coragem de arriscar o seu próprio nariz em troca de uma chance de retomar a fama? Comente com o número 1 se você concorda, ou com o número 0 se você discorda. Agora vamos falar de Daniele Fonseca Machado, o caso em que uma busca pela beleza se tornou o seu último show. Daniele Fonseca Machado, que era muito mais conhecida em todo o país pelo seu nome artístico, Dani Lee, era uma estrela em ascensão do pop brasileiro, que conquistou milhares de corações com sua energia explosiva e seu hit de sucesso, Eu Sou da Amazônia. No palco, ela era puro fogo jovem, vibrante e parecia ser imparável. Mas, por trás de todos os holofotes e do glamour, a Dani estava lutando contra um inimigo muito conhecido por muitos: a pressão estética constante. Em uma indústria onde a aparência pode definir o sucesso ou o fracasso, ela sentia que seu corpo precisava estar à altura da sua fama. No dia 19 de janeiro de 2024, aos 42 anos, a Dani tomou uma decisão fatal. Ela decidiu se submeter a uma série de cirurgias plásticas complexas para tentar atingir o que considerava o corpo ideal, incluindo uma lipoaspiração no abdômen e nas costas, além de uma redução de mama, na esperança de recuperar seu corpo de antes da gravidez e voltar aos palcos no auge da sua forma física. No início, tudo parecia estar correndo dentro da normalidade esperada. Os médicos, a equipe hospitalar e até a própria Dani pensaram que seria apenas mais um procedimento de rotina. Foi então que o desastre aconteceu de repente. Durante a operação, a sua respiração subitamente falhou e a sua pressão arterial despencou de forma assustadora. Em menos de 3 minutos, o seu coração parou de bater completamente. Os médicos correram desesperadamente para tentar salvá-la, mas infelizmente já era tarde demais para qualquer socorro. Dani Lee morreu ali mesmo na mesa de cirurgia devido a uma embolia gordurosa e insuficiência respiratória grave. Sua morte chocante parou o Brasil e gerou uma onda de revolta sobre a falta de segurança em clínicas de estética. O que era para ser apenas uma melhor estética se tornou um pesadelo fatal e um aviso brutal de que a beleza às vezes cobra o preço mais alto e doloroso que se possa imaginar. Você estaria disposto a colocar a sua própria vida em risco apenas para ter um corpo considerado perfeito pela sociedade? Deixe seu comentário aqui embaixo. Você lembra de tudo o que você estaria disposto a fazer? Eu diria que a vida vale muito mais do que $1 milhão. É verdade. E ainda temos o caso impactante de Donda West, quando o sonho de beleza de uma mãe se transformou em uma tragédia sem fim para toda a família. Donda West não era apenas a mãe do famoso artista Kanye West. Ela era uma professora universitária brilhante, uma empresária forte por trás da carreira de sucesso de seu filho, e uma mulher muito admirada por sua inteligência e elegância. Mas, no ano de 2007, aos 58 anos de idade, Donda tomou uma decisão que ela acreditava que a ajudaria a se sentir confiante novamente com a sua imagem. Depois de ganhar um pouco de peso, ela começou a se sentir insegura em relação ao seu próprio corpo e desejava realizar algumas cirurgias plásticas para recuperar a sua autoestima.
Ela não queria apenas se sentir bem consigo mesma, o seu grande objetivo era estar absolutamente radiante e impecável ao lado do seu filho, que já era um superastro mundial. No dia 9 de novembro de 2007, Donda West entrou na clínica do Dr. John Adams, em Los Angeles, para realizar vários procedimentos estéticos de uma só vez, uma lipoaspiração abdominal, uma redução de mama, além de um contorno corporal adicional, sob anestesia geral, em uma cirurgia complexa que durou mais de 5 horas seguidas. Assim que a cirurgia terminou, o médico aconselhou fortemente que ela passasse a noite em observação na clínica, mas Donda foi teimosa e insistiu que queria ir descansar em sua própria casa. Como o seu sobrinho era enfermeiro, ela acreditava piamente que tudo ficaria bem sob os cuidados dele. No entanto, naquela mesma noite, o desastre começou a se desenrolar silenciosamente. Enquanto todos na casa dormiam profundamente, Donda começou a ter uma dificuldade terrível para conseguir respirar. Ela tentou desesperadamente sair da cama, mas o seu corpo simplesmente não respondeu e ela falhou. Ela desabou com o rosto no chão, lutando desesperadamente por cada lufada de ar. Foi levada às pressas para o hospital às 2 horas da manhã e lutou bravamente pela vida, mas infelizmente, às 4 horas da manhã, ela foi oficialmente declarada morta. A causa: uma insuficiência cardíaca fatal desencadeada por uma doença cardíaca pré-existente, uma infecção pulmonar, o uso de analgésicos e a respiração restrita pelas bandagens muito apertadas. A morte trágica de Donda West chocou o mundo inteiro e deu origem à Lei Donda West na Califórnia, que agora exige exames médicos rigorosos antes de qualquer cirurgia estética. Porém, o verdadeiro custo dessa perda foi muito mais profundo e doloroso do que qualquer mudança na legislação ou burocracia médica. Aquela decisão impulsiva de tentar melhorar a aparência mudou a vida de Kanye West para sempre e provou que até um simples retoque de beleza pode ter um preço insuportavelmente alto. Mary Wells, quando uma cirurgia no nariz silenciou para sempre a voz da rainha da Motown. Mary Wells era dona da voz de ouro da gravadora Motown, a mulher talentosa que fez milhões de pessoas se apaixonarem perdidamente ao redor do mundo com o seu grande sucesso chamado My Guy. Nos anos 60, ela era o puro suco da beleza do talento e de um charme irresistível, tudo reunido em uma estrela inesquecível. Mas, por trás de toda essa fama, Mary carregava medos profundos e escondidos. Com o passar dos anos, a sua carreira começou a perder o ritmo, o seu casamento desmoronou completamente e a sua autoconfiança começou a desaparecer dia após dia. O espelho acabou se tornando o seu maior inimigo, e o seu nariz largo, uma característica hereditária, passou a ser o único defeito que ela não conseguia mais suportar ou ignorar. Já na casa dos 40 anos, Mary decidiu fazer uma rinoplastia em uma clínica de Los Angeles, na esperança de recuperar a sua juventude e dar um novo fôlego à sua carreira artística. Ela acreditava do fundo do coração que uma simples cirurgia no nariz poderia trazer de volta aquela imagem glamurosa que um dia dominou todos os palcos. No início, tudo parecia ter corrido bem, mas logo o seu corpo reagiu de forma violenta. Um inchaço severo e uma infecção grave começaram a se espalhar rapidamente em direção à sua garganta. Respirar tornou-se uma tarefa quase impossível e a sua voz ficou cada vez mais fraca. Nem mesmo as cirurgias corretivas e os antibióticos mais fortes conseguiram conter o avanço do estrago. Anos de tabagismo só pioraram a situação. A infecção acabou evoluindo para um câncer de laringe, destruindo completamente a própria voz, que a tornou mundialmente famosa. Em 26 de agosto de 1992, aos 49 anos de idade, Mary Wells faleceu em Los Angeles, deixando o mundo em estado de choque e com o coração partido. A mulher que um dia reinou na Motown foi silenciada para sempre,
E não foi pelo declínio da fama, mas por uma decisão estética que ela pensou ser totalmente inofensiva. A história de Mary acabou se tornando um alerta sombrio e arrepiante para todos aqueles que buscam a perfeição a qualquer custo. Às vezes, a busca incessante pela beleza não faz você parecer mais jovem, ela simplesmente faz você desaparecer deste mundo. Stella Obasanjo, quando o sonho de beleza da primeira-dama se tornou uma tragédia nacional. Stella Obasanjo era muito mais do que apenas a primeira-dama da Nigéria. Ela era um símbolo gracioso de elegância, de caridade genuína e de um enorme orgulho para toda a sua nação e seu povo. Sempre muito confiante em público, ela parecia ter absolutamente tudo o que alguém poderia desejar: poder, respeito, prestígio e uma beleza invejável. Mas, por trás daquele sorriso real, havia uma pressão intensa para se manter impecável sob os holofotes. Com a chegada do seu aniversário de 60 anos, Stella decidiu que era o momento de fazer uma renovação visual completa. No dia 21 de outubro de 2005, ela viajou secretamente para a Espanha, para se submeter a uma cirurgia estética de alto risco. Aos 59 anos, ela optou por uma lipoaspiração abdominal e retoques corporais em uma clínica de luxo em Marbella. A princípio, tudo parecia tranquilo, mas durante o procedimento, um erro fatal aconteceu. O cirurgião acidentalmente perfurou o seu cólon e danificou seriamente o seu fígado ao inserir a cânula de forma profunda demais e sem o devido cuidado técnico. Em vez de agir com rapidez para salvar a vida dela, ele minimizou a gravidade do ferimento e a mandou de volta para o hotel apenas para descansar e se recuperar. 4 horas depois, o estado de saúde de Stella piorou drasticamente. Ela sentia uma dor insuportável e tentou ligar para o médico várias vezes, mas a ajuda, infelizmente, chegou tarde demais. Nas primeiras horas da manhã de 23 de outubro, o seu corpo entrou em um estado crítico de choque séptico generalizado. Levada às pressas para o hospital, ela lutou pela vida com todas as suas forças. Mas, às 2h35 da manhã, ela foi declarada com morte cerebral devido à falência múltipla de órgãos. A sua morte repentina chocou a Nigéria e o mundo inteiro. Milhares de pessoas choraram a sua perda, enquanto uma onda de indignação explodia devido à negligência médica absurda. No entanto, o médico responsável recebeu apenas uma sentença suspensa e uma proibição bem curta de exercer a sua profissão, o que revoltou a família. A história de Stella Obasanjo tornou-se um lembrete brutal e direto de que nem mesmo as mulheres mais poderosas do mundo estão a salvo dos perigos ocultos de uma cirurgia estética. Sanchoka, quando a fama do Instagram transformou a beleza em uma armadilha dolorosa e cruel. Sanchoka era uma verdadeira sensação das redes sociais na Tanzânia. Uma socialite cujo corpo cheio de curvas e quadris gigantes a tornaram um ícone da moda em rápida ascensão em toda a África Oriental. As marcas famosas a adoravam, os seus fãs a idolatravam intensamente. O seu corpo em formato de ampulheta tornou-se a sua marca registrada oficial e o seu principal meio de vida. No mundo digital, tudo parecia ser perfeito. Mas por trás de todos aqueles filtros e do estilo de vida luxuoso, existia uma obsessão perigosa por ter um corpo cada vez maior, mais chamativo e melhor. Do período de 2018 até 2022, Sanchoka recebeu repetidamente injeções de preenchimento e implantes nas nádegas em clínicas na Tanzânia e no Quênia. Cada novo procedimento deveria fazê-la se destacar ainda mais na multidão, atrair milhares de novos seguidores e garantir contratos publicitários muito mais caros com grandes marcas. Para ela ter um bumbum massivo, não era apenas uma questão de estética ou vaidade. Era uma questão de pura sobrevivência e relevância dentro do mundo competitivo e implacável das influenciadoras digitais. Ela achava que o preço seria apenas alguns dias de dor e sofrimento. Mas a realidade bateu com muito mais força do que ela jamais poderia imaginar.
Com o passar do tempo, aquele preenchimento foi se acumulando dentro do corpo dela, formando nódulos bem endurecidos e causando infecções crônicas tanto nos seus quadris quanto no bumbum. A dor acabou se tornando a sua companhia de todos os dias. Caminhar era um sacrifício constante, sentar doía demais, e nem mesmo ficar deitada trazia algum tipo de alívio para o que ela sentia. Ela visitou hospitais diversas vezes para tentar remover aqueles caroços, mas cada nova cirurgia acabava deixando cicatrizes ainda mais profundas e danos estéticos e físicos cada vez piores. No ano de 2023, a Sanchoka finalmente decidiu quebrar o seu silêncio. Através das redes sociais, ela abriu o coração e compartilhou a sua história com um arrependimento muito cru e real, alertando as jovens para que não sacrifiquem a própria saúde apenas por uma beleza passageira. Hoje em dia, ela continua bem ativa no mundo online, mas aquelas postagens sensuais de antes sumiram completamente do seu perfil e não aparecem mais. Em vez disso, ela agora dedica o seu tempo para falar sobre o valor próprio, sobre a importância fundamental da saúde e sobre como aprender a amar a verdadeira beleza natural de cada um. No fim das contas, perseguir o corpo perfeito parece algo muito fácil quando olhamos as fotos no Instagram, mas consertar as consequências desastrosas disso na vida real não é nada simples. Comente sim ou nó, o que você escolheria para a sua vida. Falemos de Michael Jackson! Quando o rei do pop buscou a perfeição de forma exagerada, ele já era uma lenda global absoluta, alguém cuja música, dança e voz mudaram a história do mundo para todo o sempre. Mas por trás de todas aquelas luzes brilhantes e glamorosas do palco, vivia um homem profundamente assombrado por suas próprias inseguranças internas. Desde que era muito pequeno, o Michael sentia uma pressão esmagadora e muito intensa em relação à sua aparência física diante do público. Desde as críticas cruéis e pesadas vindas do seu próprio pai, até os padrões brutais da indústria do entretenimento, toda essa pressão acabou empurrando ele, aos poucos, para um ciclo interminável de cirurgias plásticas. No ano de 1979, após sofrer uma lesão enquanto dançava, o Michael fez a sua primeira cirurgia no nariz. E mal sabia o mundo que aquilo era apenas o começo de uma longa jornada. Ao longo dos anos seguintes, ele passou por mais de 10 rinoplastias, além de cirurgias nas pálpebras, implantes nas bochechas e no queixo, e também diversos procedimentos para o clareamento da sua pele. Cada nova operação trazia consigo a promessa da perfeição absoluta. Mas em vez disso, o nariz dele foi colapsando gradualmente, deixando cicatrizes permanentes e sérios problemas para conseguir respirar. Mesmo assim, ele simplesmente não conseguia parar com os procedimentos. Para conseguir lidar com as dores constantes e com a insônia terrível após as cirurgias, o Michael acabou se tornando dependente de remédios controlados extremamente fortes. O que começou apenas como um tratamento médico, que parecia necessário, acabou se transformando em um vício destrutivo que consumia a sua vida. No dia 25 de junho de 2009, enquanto se preparava para a sua grande turnê de retorno, a This Is It, o Michael recebeu a sua dose habitual de Propofol em sua casa. Poucos minutos depois, seu corpo entrou em uma insuficiência respiratória aguda, causada por uma combinação mortal e trágica de Propofol com outros sedativos potentes. O mundo inteiro perdeu uma lenda da noite para o dia. A morte prematura de Michael Jackson não foi apenas o encerramento de uma era musical. Foi um lembrete gelado e muito perturbador de como a busca desenfreada pela perfeição pode acabar destruindo até mesmo os maiores ícones da história da humanidade. Eu sou um fã incondicional do Michael Jackson, desde que eu era bem criancinha. E quanto a você, qual é a sua relação com o trabalho dele? Se você o ama tanto quanto eu amo, escreva o número 1 aí embaixo nos comentários. Pela primeira vez na minha carreira, eu tive a oportunidade de interpretar o papel de antagonista.
É verdade, eu costumo ser sempre o herói da história, aquele cara bonzinho e coisas desse tipo nas produções. Trabalhando com o meu diretor David Dato e a maravilhosa Vivica A. Fox, foi quando tentar continuar jovem se tornou o preço alto para se perder absolutamente tudo. A Vivica A. Fox já foi considerada a rainha imbatível de Hollywood durante os anos 90. De grandes sucessos como Independence Day até Kill Bill, ela dominava as telas do cinema com muita confiança, beleza e um carisma que ninguém conseguia ignorar. Mas conforme ela ia entrando na casa dos 50 anos de idade, aquele medo profundo de envelhecer começou a aparecer de mansinho na sua mente. Em uma indústria que é completamente obcecada pela juventude, a Vivica sentia que cada nova ruga era uma ameaça real e que cada atriz mais jovem era uma concorrente perigosa. Entre os anos de 2015 e 2020, ela recorreu à cirurgia plástica, buscando a juventude eterna. Fios de sustentação facial, muitas aplicações de botox, preenchimentos nas bochechas e implantes de silicone nos seios. E também a modelagem corporal pesada se tornaram a sua nova rotina diária. Cada procedimento prometia uma melhora visual, mas os resultados finais ficaram bem longe de serem considerados perfeitos. O rosto dela acabou ficando com uma aparência artificialmente muito esticada. Os seus olhos pareciam estar sempre repuxados para trás e o seu sorriso se tornou visivelmente torto. O excesso de botox acabou paralisando as suas expressões, tornando impossível para ela demonstrar emoções reais durante as gravações. Aos poucos, aquela mulher que o público tanto adorava começou a parecer uma completa estranha, até mesmo para ela mesma. Os diretores simplesmente pararam de ligar, e os grandes papéis foram desaparecendo. Aquela beleza única que a tornou famosa no mundo todo foi substituída por uma máscara de plástico que ela nunca desejou usar. No ano de 2021, a Vivica finalmente admitiu publicamente que tinha ido longe demais com todas aquelas intervenções estéticas. Ela confessou que a sua obsessão em tentar parecer jovem a todo custo custou não apenas a sua aparência física, mas também a sua carreira e a sua própria identidade. A história da Vivica A. Fox prova uma verdade muito cruel e brutal. Em Hollywood, perseguir a juventude eterna pode às vezes fazer você perder justamente aquele brilho especial que te tornava alguém inesquecível para o público. Aquilo ia me sufocar de novo. Ela já está sufocando você e você sabe muito bem que ela se tornou um verdadeiro monstro de pessoa. Nene Leakes explodiu no programa Real Housewives of Atlanta, no ano de 2008, trazendo toda a sua personalidade marcante, vibrante e muito barulhenta, com um humor muito ousado, e a imagem orgulhosa de ser uma mulher negra cheia de curvas poderosas. Ela era extremamente confiante, não tinha medo de nada, e era simplesmente inesquecível para os seus fãs. Mas a fama sempre tem um lado bem sombrio escondido. Conforme as críticas maldosas sobre a sua aparência, começaram a surgir as mesmas características que antes a tornavam única, passaram a ser as coisas que ela mais queria apagar de si mesma. No ano de 2010, a Nene passou pela sua primeira cirurgia plástica no nariz. O resultado final foi um nariz que parecia estreito demais para o seu rosto e com um aspecto totalmente artificial. Mesmo assim, ela não parou por ali. No ano de 2016, ela fez uma lipoaspiração e uma transferência de gordura, o famoso BBL, para remodelar completamente as curvas do seu corpo. O resultado dessa mudança chocou todos os seus fãs. As suas novas curvas pareciam exageradas demais e totalmente desequilibradas em comparação ao resto do seu corpo. E para piorar a situação, ela passou quase um mês inteiro internada no hospital, lutando contra uma infecção gravíssima. Ainda assim, a pressão para parecer perfeita continuava empurrando ela de volta para a mesa de cirurgia. No ano de 2019, ela colocou implantes de silicone nos seios, esperando finalmente completar a sua transformação total.
Só que, em vez disso, as críticas negativas explodiram em toda a internet. Muitos dos seus fãs, especialmente aqueles dentro da comunidade negra, a acusaram diretamente de estar tentando apagar os seus traços negros naturais para se encaixar em outro padrão de beleza. No ano de 2020, a Nene finalmente decidiu abrir o jogo e admitir a verdade nua e crua para todos. Ela não estava simplesmente em busca da beleza perfeita ou de estética. Na verdade, ela estava fugindo desesperadamente de um pavor profundo. O pavor terrível de ser julgada e chamada de feia pelo público. Era aquele medo constante de perder a relevância e o temor de simplesmente desaparecer debaixo dos holofotes. Após a triste partida do seu marido, lá no ano de 2021, a Nene começou a se retirar bem devagarinho de todos os holofotes e do mundo da televisão. E sempre que ela parava para se encarar profundamente no espelho, ela acabava percebendo que toda aquela autoconfiança que ela ostentava antigamente tinha sumido por completo, sendo substituída por uma dúvida cruel e um arrependimento amargo. Às vezes, quanto mais a gente tenta se transformar e mudar por fora, mais acabamos nos distanciando de quem realmente somos por dentro. Então sejam sinceros comigo e falem de coração. Vocês eram fãs dela lá no passado. E será que ainda continuam sendo fãs dela hoje em dia, depois de tudo o que aconteceu? Se a resposta for sim, deixem o número 1 escrito aí embaixo nos comentários. Essas grandes estrelas buscaram a perfeição a qualquer custo e acabaram pagando um preço verdadeiramente assustador e alto por isso. Então contem pra gente qual dessas histórias mais chocou o coração de vocês. Escrevam o nome da sua celebridade favorita aqui nos comentários. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever para acompanhar muito mais dessas histórias inacreditáveis sobre o mundo dos famosos que vocês não vão ouvir em nenhum outro lugar.